Abençoados com todas as bênçãos. Abençoados. Melhor noite, melhor dia, melhor tarde. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Caxias, mais precisamente em Santa Cruz da Serra, no Brasil. Hoje é dia 21 de janeiro de 2021 e já temos aqui boas novas, boas notícias, a mensagem do Evangelho que nos salvou na mente. Esse é o trabalho dessa palavra, esse é o trabalho do Evangelho da graça de Deus. Não é nos salvar no Espírito, porque no Espírito nós já chegamos aqui salvos, mas é nos salvar na mente, no conhecimento, para nós podermos saber qual é a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Evangelho da graça que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Deus o pegou aqui na terra, o levou até o paraíso e ali explicou a ele, colocou na sua mente o conhecimento dos mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. A mais ninguém foi dado esse privilégio, a mais ninguém recebeu essa graça de receber esse entendimento, porque Deus quis assim. Muitas das pessoas nos perguntam, mas por que vocês falam de Paulo? Porque Deus escolheu a Paulo. Se tivesse escolhido ao José, a Maria, ao Pedro, nós estaríamos falando desses. Mas acontece que o próprio Deus escolheu Paulo. Paulo é o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Uma saudação a toda a nossa audiência, a todos aqueles que nos dão aí o privilégio, a honra de estar nos ouvindo. O que nós temos para falar aqui não é nada nosso. Eu gostaria que isso ficasse aqui bem claro. O que nós temos aqui para falar, nós aprendemos com alguém. É o Evangelho da graça de Deus. Porque o Evangelho diz, a Bíblia diz aqui, Paulo diz, que o entendimento, o conhecimento, ele vem pelo ouvir. Alguém fala, você ouve e Deus mesmo ilumina os olhos do nosso entendimento. Gostaria também de incentivar você a participar, porque a palavra está correndo e está sendo glorificada. E o nosso convite a você é que você participe também desse trabalho tão glorioso que é fazer com que a palavra corra e alcance a outras pessoas. Gostaria de incentivar você a compartilhar aqui as mensagens. Se esta palavra está fazendo bem aí a sua mente, se esta palavra te está trazendo alegria, assim como tem trazido a nós, então compartilhe as mensagens e também se inscreva aí no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. E mais, que essa palavra nos salvou na mente. Se essa palavra te salvou, queremos também que salve a outros, não é isso? Participe também, não fique com esse conhecimento só para você. Divida esse conhecimento, porque nos fez muito bem. Hoje nós sabemos a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Hoje nós sabemos exatamente o que Deus fez por nós. Nós sabemos, nós entendemos de maneira exata o amor de Deus aqui na nossa vida. Por quê? Porque alguém compartilhou uma mensagem, alguém falou e Deus mesmo no nosso entendimento nos fez entender a nossa verdadeira posição. Hoje, quando nós falamos aqui que somos abençoados, é porque está escrito aqui no Evangelho, nós ouvimos e entendemos. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus mesmo já nos abençoou com todas as bênçãos. E como é que esse conhecimento chegou até nós? Alguém compartilhou essas mensagens, alguém se inscreveu lá no grupo do YouTube, nós ouvimos e entendemos da mesma maneira que você ouviu e entendeu. Então, divida esse conhecimento com essas pessoas que você quer que sejam salvas aí na mente, não no espírito. Porque o Evangelho não é salvação para o espírito. O conhecimento é uma salvação para esse reino. Enquanto nós estivermos aqui, a nossa melhor maneira de nos comportarmos aqui nesse reino, nesse corpo. Então, abençoados, compartilhe a mensagem e se inscreva no grupo do YouTube. Então, vamos aqui ao conhecimento de hoje, que é importante que se chegue a um conhecimento. E o tema de hoje
que nós temos aqui para falar, ouvimos de um abençoado, aprendemos com esse abençoado e vamos repetir, vamos compartilhar com os santos esse tema. Duas sementes. E veja bem, a Bíblia, ela fala em muitas partes, desde Gênesis, nós vamos ler aqui alguns textos, desde o Gênesis até o final da Bíblia, a respeito de duas sementes, os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. E o importante entendermos que essas duas sementes foram estabelecidas, foram escolhidas pelo próprio Deus, sem a participação do homem, porque, na verdade, é o pai que escolhe o filho, não é o filho que escolhe o pai, não é isso? Então foi Deus que escolheu aqueles que ele queria que fosse a sua semente, aqueles que fossem iguais a ele, e aqueles que ele quis que não fossem. Por isso que ele é o pai e nós somos os filhos. Então vamos ler aqui um verso, e vamos começar aqui, um verso bem interessante, Romanos capítulo 8, versículo 29, e vamos ver aqui como é que funciona essas duas sementes, o que diz aqui o Evangelho, o que diz as Escrituras a respeito desse assunto. Romanos capítulo 8, versículo 29, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que diz assim: porque, veja bem, porque os que antes conheceu, veja que houve aqui um conhecimento, o que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, abençoados, fica aqui claro que houve aqui uma separação, porque está escrito aqui, porque os que dantes conheceu, se ele conheceu alguns ficaram de fora. Aos que, preste bem atenção no que está escrito, aos que conheceu, duas partes, aqueles que ele conheceu e aqueles que ele não conheceu. Houve aí uma separação, duas sementes. Houve uma separação entre duas sementes. E quem fez essa separação, é isso, abençoados, que tem que ficar bem claro aqui na nossa mente. Quem fez essa separação foi o próprio Deus. Aos que conheceu, foi Deus que conheceu. E aqueles que ele não conheceu, o próprio Deus que fez esta separação. A religião, o sistema religioso, de um modo geral, todos, não é isso? De um modo geral, não aceitam, não conhecem a escolha de Deus, não aceitam a predestinação. Porque, na verdade, isso aqui é uma predestinação. Deus conheceu antes de você chegar nesse corpo, antes do seu papai, antes da sua mamãe se relacionarem e formar esse corpo que você está vendo aqui. Deus já havia nos conhecido antes da fundação do mundo. Isso é predestinação. E a religião não conhece, nem se dá conta desse chamado de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9, diz que Deus nos chamou com uma santa vocação. E esse chamado, essa separação de quem é e de quem não é, foi antes dos tempos eternos. Foi antes de Deus formar qualquer coisa. Ele separou. Essa semente aqui é minha, essa aqui não é minha. E você talvez, se fosse assim, um homem falando que tivesse feito essa separação, até ficaria estranho, até seria alguma coisa difícil de se entender. Mas foi o próprio Deus que fez. Uma certa vez, já até falei aqui algumas vezes, e vou repetir, uma certa vez eu estava dentro de um lugar chamado Igreja Evangélica, foi a primeira vez que eu fui nesse local, e o pastor, né, chamava pastor, ele estava falando a respeito de predestinação, e ele disse que seria uma injustiça da parte de Deus escolher um para filho e outro para não filho. Seria uma injustiça de Deus escolher uma semente e recusar a outra. Mas, abençoados, o problema aqui, o que tem que se entender é que foi Deus. É isso que a religião não entende. Deus é soberano. Deus não dá satisfação do que ele fez para ninguém. Ele quis fazer assim, então ele fez assim. E a religião, por não entender esse chamado de Deus, aí vem o chamado livre-arbítrio. Sabe o que é livre-arbítrio? Na religião, ele diz que o homem pode escolher ser filho de Deus ou não, mediante
algumas obras, mediante alguns procedimentos, você pode ser filho de Deus ou não ser filho de Deus. E mais, no momento que você quiser, no momento que você tiver certos procedimentos, você deixa de ser filho de Deus, dependendo de como você vai usar o seu livre-arbítrio. E veja bem, abençoados, segundo a religião, o homem escolhe ser filho de Deus ou não. E não é isso que diz o Evangelho. Existe, sim, um livre-arbítrio, mas quanto à nossa natureza humana. Eu estou aqui hoje com essa camisa aqui bem bonita, porque eu escolhi essa camisa, eu poderia estar com outra. Mas isso aí não significa que eu tenho livre-arbítrio para escolher ser filho de Deus ou não. Quanto ao Espírito, Deus é soberano. Ele escolheu a sua semente e escolheu aquele que não deveria ser a sua semente. Agora, quanto à nossa estadia aqui nesse corpo, tudo que você planta, você colhe. Se você plantar bem, se você escolher bem, você colhe bem. Agora, se você escolher mal, você vai colher mal. Esse livre-arbítrio de quanto à escolha do corpo, nessa vida aqui, não tem nada a ver com a escolha soberana de Deus para quanto os seus filhos. Deus escolheu quem Ele quis. O próprio Jesus de Nazaré, uma vez ele falando, vamos ler aqui, João, lá no livro histórico de João, no capítulo 15, olha que o próprio Deus encarnado, quando ele participou aqui de carne e sangue, veja o que ele diz no capítulo 15, no versículo 16 até o versículo 19. Vamos ler aqui com bastante carinho. Diz assim, olha que disse Jesus de Nazaré, o próprio Deus dentro daquele corpo. Não me escolheste vós a mim. Olha o que ele falou para os seus discípulos. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Olha a direção da escolha. Não é do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Olha só, vade e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. E o versículo 17 diz assim, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que o primeiro do que a vós me aborreceu a mim. E o versículo 19, se vós fosses do mundo, se fosses da outra semente, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, você não é da semente do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Você foi escolhido por Deus. Veja bem, por isso é que o mundo vos aborrece. Então diz que foi Deus quem escolheu. Não fui eu. Eu que um dia quis. Não, acho que a partir de hoje eu vou ser filho de Deus, eu quero ser filho de Deus, exercendo aí. Não. Deus é que escolheu, separando aí as duas sementes. E Ele escolheu quem Ele quis escolher. Não dependeu aí do homem, não dependeu da vontade de ninguém. Vamos aqui a Romanos, no capítulo 9. Vamos ver aqui mais de perto. Romanos capítulo 9, começando aqui do versículo 11, diz assim, vamos ler aqui alguns versículos, diz assim, porque, não tendo eles ainda nascido, falando de dois irmãos gêmeos, não é isso? Jacó e Esaú, que esses dois irmãos aqui são um problema aqui para a religião, porque aos olhos da religião, quem deveria ser escolhido era Esaú, porque era o filho bonzinho, né? O filho que fazia tudo certinho, direitinho, e Jacó era toda a esquerda, era tudo errado. E Deus escolheu exatamente aquele que a religião diz que não é filho. Olha só o que diz. Nem tendo feito bem ou mal, os dois irmãos, antes de fazerem bem ou mal, ainda estavam na barriga da mamãe, para que o propósito de Deus, a escolha de Deus, quando Deus separou lá quem era dele e quem não era, se segundo a eleição ficasse firme. As obras não pode influenciar, não pode mudar a escolha de Deus. Essa escolha das duas sementes, quem é e quem não é, não depende de obras. Não por causa das obras, mas por aquele que vos chama. Foi Deus que fez a separação, foi Deus que fez a escolha. E o versículo 12 diz assim, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. O contrário da religião, tudo o contrário da religião. Como está escrito? Está escrito,
amei a Jacó e não quis Esaú. Quem fez essa escolha? Foi o próprio Deus, não segundo as obras. E o versículo 14. Que diremos, pois, a essa escolha de Deus? Que há injustiça da parte de Deus? Deus foi injusto a escolher aquele para filho e aquele outro para não filho? A separar aquele para sua semente e aquele outro para não semente? Há injustiça da parte de Deus? O Evangelho responde: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma há injustiça da parte de Deus. Nenhuma. E diz mais, versículo 15. Porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. E terei misericórdia. Vou escolher quem eu tiver misericórdia. Sim. Palavra de Deus, o versículo 16, ele diz: assim, pois, isto não depende de quem quer, ser da boa semente, não depende de quem quer, e nem de quem corre, mas de Deus que fez a separação, de Deus que se compadece. E o versículo 17, porque diz a Escritura, isso já é antigo, ó, lá Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti, Faraó, mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E o versículo 18, logo pois, olha só o que diz aqui o escritor, logo pois, compadecer-me-ei de quem quiser. Esse é Deus, é quem ele quiser, abençoados. Endurecer a quem eu quiser. E o versículo 19, diz-me então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à vontade? Quem é que resiste à vontade de Deus? E o versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu? Quem a Deus replicas? Quem reclama de Deus? Porventura, a coisa formada, veja bem, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Isto não é possível. Então, abençoados, essa doutrina de livre-arbítrio, dizer que o homem que escolhe querer ser filho de Deus, o homem que escolhe ser da semente de Deus, isso é falso. Isso é mentira. Nós lemos aqui vários textos aqui, não é isso? Bem lido aqui, que foi Deus é quem quer, e não depende das obras. Essa história que o homem aceita Deus, isso não é verdade. Quando alguém chega a falar, não, eu aceito, é porque já foi aceito há muito tempo. E se por acaso não é um desses, não vai permanecer. Porque não é o escolhido, não é da semente. A salvação do Espírito, abençoado, veja bem, a semente da salvação foi por graça. A escolha da semente dos filhos de Deus foi por graça. Predestinação de Deus. Deus escolheu lá antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 9, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9, o que diz? Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Não pode haver glória do homem nessa escolha. Diz, eu sou filho de Deus porque eu tenho os meus méritos. Não, pessoal, não é isso. O Evangelho é bem claro. Foi Deus que escolheu você porque Ele quis. Ele quis você. Ele aceitou você. Olha, eu olho assim para mim e não tem nada em mim mesmo para que isso possa ser possível. Mas Deus é soberano e Ele escolheu exatamente a quem Ele quis. Vamos ler aqui um texto aqui que é famosíssimo aqui entre nós. Se por acaso você ainda não conhece, vai conhecer agora. Vamos ler aqui 3 versos. Efésios capítulo 1, no versículo 4. Diz assim, ó. Como também Deus, olha só, Deus nos elegeu nele. Ele, Deus, nos elegeu nele. Tudo dele para ele. Olha só. Antes da fundação do mundo, antes das obras, antes de qualquer obra, Ele separou a semente para ele, para que fôssemos, olha, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O negócio aqui é amor, não é obras. Foi por amor, não foi por merecimento, foi por amor. E o versículo 5 diz assim, e nos predestinou. O nosso destino, quanto a filhos, foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo, de acordo, o beneplácito de sua vontade, segundo o querer de Deus, da maneira que Ele quis. Ele quis assim, abençoados. Às vezes você se pergunta, como pode aquele? Sabe o que aconteceu com aquele? Deus quis. Da mesma maneira que Ele quis você. Não é segundo as obras, não é segundo a nossa aparência, não é segundo o que você possa fazer. A semente de Deus foi escolhida por Ele antes da fundação do mundo. E o versículo 11, olha o que diz. Nele, Deus, digo, em quem também fomos feitos. Você foi feito, você não se fez. Você foi feito herança, havendo sido predestinados, mais uma vez aqui, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. E quem foi que fez todas as coisas? Foi você? Foi a sua oração poderosa? Foi o seu jejum? Foi as suas obras? Não, foi Deus. Deus que fez todas as coisas. Segundo, de acordo, o conselho da sua vontade. De acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus, que Deus separou. Essa semente é minha, essa semente não é minha. Não tem jeito, abençoados. Foi Deus que separou. Agora, a religião, o que acontece com a religião, e eu passei por isso, quando eu estava lá na religião, não conhece o Evangelho. Pergunte lá na religião, lá algum conhecido seu, o que é o Evangelho da incircuncisão. Pergunte para ele o que é antes da cruz, o que é depois da cruz. Não tem esse conhecimento, não entende que as sementes já vieram escolhidas. Quando nós chegamos aqui nesse mundo, quem era filho, já era filho. E quem não era filho? Não era filho. Como diz aí um abençoado aqui, bem próximo de nós, é um grupo fechado. Quem está dentro, não sai. E quem está fora, não vai entrar. Porque a escolha das sementes já foram feitas, os filhos foram escolhidos por Deus antes lá da fundação do mundo. A religião, ela quer transformar, usando aquele vocabulário lá da lei de Moisés, que querem transformar lobo em ovelha. E não pode, abençoado, não existe essa transformação. Lobo é lobo, ovelha é ovelha. Não pode, não tem, não existe essa possibilidade, porque senão Deus, a escolha de Deus estaria debaixo de um erro, de uma falha. Romanos capítulo 1, versículo 16, olha só o que diz a respeito desse evangelho que a religião não conhece, porque a religião, ela usa o evangelho para querer transformar exatamente isso. Olha, você que quer ter a tua vida transformada, você quer ser filho de Deus, você quer deixar de ser uma vida errada, deixar de ser lobo e virar ovelha, te apresenta o evangelho. Mas para que serve o evangelho? Versículo 16, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, o evangelho da incircuncisão, não é o evangelho de Jesus de Nazaré, é o evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de quem já é filho. Salvação para aquele que foi escolhido lá antes da fundação do mundo. Salvação para quem já é ovelha. Para aquele que já é ovelha. Uma salvação na mente, para quem já é salvo no Espírito. É para isso que serve o Evangelho da graça de Deus. Não é para transformar lobo em ovelha. A pregação do Evangelho não é para transformar ninguém em filho de Deus. É para dar conhecimento ao Filho de Deus, para entender qual é a nossa posição. Hoje eu conheço a minha posição por causa desse Evangelho. Alguém me explicou, alguém falou, Deus iluminou meus olhos e hoje eu entendo que sou abençoado. E isso, abençoado, não tem nada a ver com a salvação do Espírito. Porque no Espírito, Deus já fez a escolha desde antes da fundação do mundo. Não adianta muitas obras querer... Não, porque não muda. Duas sementes escolhidas por Deus desde antes da fundação do mundo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Mateus, vamos aqui a Mateus no capítulo 7, porque os abençoados pensam que porque fazem muitas coisas e podem mudar. Olha só, Mateus capítulo 7, no versículo 21, diz assim, ó: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus de Nazaré antes da cruz. E o versículo 22, olha o que ele diz:
Muitos me dirão naquele dia, olha só, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Não falamos muitas profecias? E em teu nome não expulsamos demônios? Olha só que coisa tremenda. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha que classe de crente. Olha que coisas tremendas que eles fizeram. Muitas profecias, muitas curas, muitas maravilhas. E o versículo 26. Então lhe direi abertamente. Olha só o que Jesus disse para essa classe de pessoas. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Jesus falou isso e iria falar isso? Para alguém, pessoas que fazem essas maravilhas todas, expulsam o demônio, curam o enfermo, fazem obras, são pessoas boníficas que fazem coisas maravilhosas. Por quê? Porque Jesus era mau, não gostava dessas pessoas? Não, abençoados, porque não fazem parte da semente dele. Não adianta, se não faz parte, se não é um filho, não adianta fazer boas obras, não adianta se comportar bem, não adianta nem tomar banho, não adianta botar roupa bonita, porque não vai entrar, não vai participar. Porque dessa festa só participa a semente dele, aqueles a qual ele escolheu. Não vos conheço. Olha só que coisa, as obras não transformam lobo em ovelha. A pregação do evangelho, não adianta, abençoados, você aceitar Jesus, senão porque não vai transformar. Você tem que entender, conhecer a tua posição. Agora, acontece uma coisa muito interessante, é que há lobos, nós lemos aqui, não é isso? Há lobos que se comportam muito bem, não é isso? Que fazem grandes coisas, fazem grandes obras, mas é lobo. Fazem coisas assim que você olha, nossa, que tremenda essa pessoa, né? Fazem coisas assim maravilhosas, mas é lobo. Mas, por outro lado, há filhos, não é isso? Que eram chamados de ovelhas antes da cruz, que se comportam mal. Há filhos que fazem coisas que você olha assim, nossa, que tremendo aquele abençoado. Mas tem um detalhe, é filho, está se comportando mal, mas é filho, é da boa semente, é um escolhido. E vai participar, vai entrar sim, porque foi escolhido por Deus, não vem das obras. Nós não estamos aqui dizendo para você que você, por ser um filho, tenha que se comportar mal. Não, se você se comporta mal, diz o Evangelho que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Se você faz parte da boa semente, se você entendeu que você é um filho e se comporta mal, o papai vai te corrigir. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. E veja bem, abençoados, são duas sementes que já vem lá, ó, desde Adão e Eva. Isso não é essa separação das sementes, de quem é quem, isso já vem lá desde Adão e Eva. Veja aqui em 1 Coríntios, o que diz aqui o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45 e no versículo 47, ele diz assim, ó, assim, olha só, assim está também escrito. Veja o que nós falamos aqui, nós não falamos de nós, da nossa opinião, não porque, sabe, eu não gostei daquela doutrina. Não, está escrito. O primeiro homem, como é que se chamou o primeiro homem? Adão. Adão foi feito alma vivente. Preste atenção no que você está lendo, porque quando eu estava na religião, eu li assim, de forma bagunçada e não procurava observar. Observe o que você está lendo. Adão foi feito alma vivente. O último Adão, falando de Cristo, este espírito vivificante. Duas sementes contrárias. Uma era Adão, que era alma vivificante, não tinha o Espírito de Deus. O último Adão, Cristo Jesus, o ressuscitado. E o versículo 46, mas não é o primeiro espiritual. Quem era o primeiro? Adão. Adão não era espiritual. Adão era terrenal. Era uma outra semente. Senão o animal. E depois, então, Cristo, o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. E quem era o primeiro homem? Adão. Uma outra semente. O segundo homem, o Senhor do céu. Então, abençoados,
Veja que no versículo 45, fala de duas sementes. Adão, que era da carne, e Cristo, o Espírito. Adão não tinha o Espírito de Deus. Adão era carnal. Adão era alma vivente. Adão não tinha nele esse Espírito que nós temos hoje. Uma semente da terra e uma outra semente do céu. A religião, ela prega um livre-arbítrio para Adão. Uma certa vez eu participei de uma mensagem lá no sistema religioso que dizia que se Adão não tivesse desobedecido, hoje em dia a nossa vida teria sido muito melhor. Olha, abençoados, Adão não poderia nunca ter obedecido. Porque ele não tinha nele o Espírito para obedecer, que é o Espírito de Deus. Nós, hoje, nós procuramos obedecer a Deus, não porque nós temos uma carne boazinha, não, muito pelo contrário. É porque o Espírito de Deus está em você. Adão não tinha esse Espírito. Então, como é que ele ia obedecer? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. O que ele fez ali, ele sabia o que estava fazendo. Ele foi posto para fazer exatamente o que ele fez. Ele nunca iria obedecer a Deus, porque ele não tinha o Espírito de Deus. Ele era outra semente. Não tinha a semente de Deus para obedecer. Adão não foi enganado. Mas a mulher, a religião bota a culpa na mulher, mas a mulher, sendo enganada, ela não sabia, caiu em transgressão. Ela foi enganada por Adão. Adão foi criado uma semente do mal. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas Adão, ele não tinha o Espírito de Deus. Por isso ele nunca poderia obedecer àquela ordem que ele recebeu de Deus. Deus disse para ele, o dia que você comer desta semente, certamente morrerás. Ele não podia obedecer, abençoados. Por quê? Veja aqui, ó. Por que ele não podia? Romanos, vamos voltar aqui a Romanos, capítulo 8, no versículo 14. Romanos 8, 14. Você vai entender por que Adão não podia obedecer. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Adão não tinha o Espírito de Deus, Adão era terrenal. Então, como é que ele ia obedecer? Diz que esses são filhos de Deus, são guiados por Deus, esses obedecem a Deus. Adão nunca poderia obedecer a Deus. E tem um detalhe, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 4, diz que o Senhor fez todas as coisas para o seu propósito. Adão tinha um propósito ali. Deus tinha um propósito na desobediência de Adão. E até o ímpio para o dia mau. Adão foi criado exatamente para desobedecer. Deus fez assim. Deus fez todas as coisas. Ele tinha um propósito nessa criação. Eu sei que lá na religião, Adão é tratado assim, como uma pessoa muito importante na criação, e foi muito importante. Ele foi criado exatamente para isso, ó, para desobedecer. Eva não. Eva é outro espírito. Eva é outra história. Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui um verso que é bem conhecido lá, até da religião, que diz assim, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz, ó, e porém inimizade, falando de Deus, entre Adão e a mulher. Havia uma inimizade, porque eram sementes diferentes. A semente de Adão era terrenal, a semente de Eva era outra semente. Entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. São duas sementes diferentes. Adão era carne, era terreno. Eva tinha o espírito. Eva não foi criada, não foi assoprada nela, ela tinha o Espírito de Deus, era celestial. E o Evangelho diz que o pecado entrou no mundo, não foi por Eva, não foi pela mulher. O pecado entrou no mundo por Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eva, ela foi enganada. Eva foi enganada. Eva não traiu a Deus. Eva não foi contra o que Deus disse. Eva foi enganada por Adão. E veja agora aqui, João capítulo, livro histórico de João, no capítulo 6, vamos seguir, o tempo está passando, João capítulo 6, no versículo
versículo 70, João 6,70 diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, uma outra divisão dessas duas sementes. Vimos aqui de Adão e Eva, e agora vamos ver aqui uma outra semente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi vós a 12 discípulos, e um de vós é um diabo? Olha, não é que ele iria se transformar, não é que ele poderia passar a ser um diabo. Jesus diz, é um diabo. E o versículo 71, e isso dizia ele de Judas. Judas era uma outra semente. Judas não tinha o Espírito de Deus. Judas não era da semente de Deus. Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Uma outra semente. Judas foi feito uma semente má. Ele não se fez mal. É isso que nós aqui estamos falando. Judas, ele não que ele tenha se transformado numa semente má. Ele já veio mal, ele já foi criado mal por Deus, uma outra semente. Deus precisava de alguém que fizesse aquele serviço sujo, escolheu quem? Um da outra semente. Não iria colocar um filho dele, um da sua semente, para o trair, ali entregando ele lá para ser crucificado. Assim como ele fez lá no Jardim do Éden, ele não ia colocar um da sua semente, lá um filho dele, para desobedecer e trazer a morte para o mundo. Ele colocou Adão, que não era da semente dele, como colocou Judas, que não era da semente dele e nem poderia ser, porque foi criado assim, para fazer o serviço sujo de entregar a ele. Vamos agora aqui a Lucas, uma outra história, Lucas capítulo 22, olha o que diz aqui Lucas capítulo 22, o versículo 31. Um personagem aqui bem conhecido nosso, que nós falamos, acho que quase todas as reuniões nós falamos a respeito desse abençoado aqui, ó. 22, versículo 31, diz assim, disse também o Senhor, Jesus de Nazaré, Simão, Simão, eis que Satanás, olha só, Satanás não é um espírito, deixa aqui já te explicar, não é um espírito que estava ali, não, Satanás aqui é a própria carne, é o opositor, vos pediu para vos cirandar como trigo. O desejo da carne de Pedro, não é isso? Queria trazer uma tentação a ele. E no versículo 32 diz assim, mas eu, Jesus, roguei por ti, olha só, para que a tua fé não desfaleça. Ele ia ser tentado pela sua própria carne, por Satanás, mas Deus estava determinando que a fé de Pedro não desfalecesse. E tu, quando te converteres, porque ele ainda não era convertido, confirma teus irmãos. O versículo 33. E ele lhes disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. E o versículo 34. Mas ele disse, Jesus disse Pedro, que não cantará hoje o galo antes que tu me negues por 3 vezes. Olha, Pedro, ele foi tentado, ele foi enganado pela mesma situação que enganou a Eva. Não é isso? Pela sua própria carne. Foi traído, ele foi traído pela sua cobiça, ele foi traído pelo seu medo. Por isso que ele negou a Jesus. Não que ele fosse mau, não. Pedro era da boa semente, não é isso? Pedro era um dos escolhidos ali. O único que era fora era Judas. Mas ele foi traído pela sua própria carne, pelo medo. Não foi o espírito que foi ali. Tudo debaixo do controle de Deus. Era necessário que assim se fizesse. Porque existe, abençoados, 2 sementes no mundo. É isso que a religião precisa entender. 2 sementes no mundo. Uma é semente dos filhos de Deus, outra que não é dos filhos de Deus. E tudo foi escolhida por Deus. Romanos capítulo 9. Vamos voltar aqui a Romanos, no capítulo 9, no versículo 21, que diz assim, ó, ou não tem, falando de Deus, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa, do mesmo povo, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Será que Deus não teria aí poder de escolher esse aqui, Judas? Judas vai ser, não serve, vai ser um vaso
de ira, vai ser um vaso de desonra, e esse daqui vai ser meu filho? Será que Deus não teria poder para isso? E o versículo 22, ele diz assim: e eis que direi, se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para quê? Para a perdição? Então existem vasos abençoados que foram preparados por Deus para a perdição. Deus quis fazer assim. Foi uma escolha de Deus. Deus quis escolher uma semente para ser filho e uma outra semente para não ser filho. E o versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Fica bem claro aqui duas sementes. Uma semente para a perdição e uma semente para a misericórdia, uma semente para a salvação, para a glória já dantes preparou, preparado de antes, não foi quando você nasceu, não foi quando você quis, mas antes. E o versículo 24, os quais, falando aqui daqueles vasos de misericórdia, os quais somos nós, a quem Deus também chamou. Olha só, nós fomos chamados, nós fomos preparados por Deus para sermos vasos de misericórdia. E isso não veio da nossa escolha. Isso não veio das nossas obras. Foi Deus que quis. Da mesma maneira, aqueles que foram preparados para a perdição, foram preparados por Deus para a perdição. Deus quis assim. Por isso que Ele é soberano, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, de todas as raças abençoadas. Porque a escolha não foi segundo a carne, não é porque você é gentil, não é porque você é judeu. Não, Deus nos chamou, Deus nos separou, ainda lá no Espírito, desde antes da fundação do mundo. Foi lá que Ele nos escolheu para sermos filhos, nos colocou na posição de filho. O Evangelho diz que nós somos abençoados, diz que nós somos santos, diz que nós somos perfeitos, que uma só oferta nos fez perfeitos para sempre. E tudo isso porque Ele quis, Ele escolheu sem a nossa participação. São duas sementes. E aquela que Ele não quis, os abençoados, aqueles também não tiveram participação nessa escolha. Deus quis. Nós estamos aqui falando que a soberania sempre foi de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dado a Ele, sem a participação humana. Nós aqui somos da boa semente. Temos em nós o Espírito de Deus. É isso que nos caracteriza como boa semente. Não é as nossas obras, não porque aquele moço lá... Não, nós já lemos aqui algum texto que deu o próprio Jesus de Nazaré, em uma de suas parábolas, ele falou para aqueles, embora vocês tenham feito muitas coisas, não vos conheço. Por quê? Não eram da boa semente, não eram filhos, mas nós somos filhos porque temos o Espírito de Deus aqui, no nosso espírito, dentro de nós. É isso, a característica de um filho de Deus. Eu sei que não se vê o Espírito, não é isso? Não se vê, mas Deus conhece os seus, Ele sabe quem é quem. E aqueles que são deles, Ele trata, Ele cuida, Ele corrige. 1 Coríntios 3,16 é o nosso último verso, que nós terminamos aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que aqui, a característica aqui, de quem é da boa semente, diz assim: não sabeis vós, olha só, isso aqui é muito importante que você saiba, é muito importante que você conheça, que você não tenha a menor dúvida a respeito desse versículo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Como é que é o templo de Deus? Diz aqui, e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus, abençoado, está dentro de nós. E isso nos caracteriza, nos assegura sermos da boa semente. Nós cremos, nós entendemos a palavra do nosso Pai, ela nos faz bem. O Espírito dele habita em nós. Agora, aquele que não é da boa semente, é como Adão, é apenas um espírito vivificante. Não tem nele o Espírito de Deus. Vai morrer e vai acabar. Agora, nós, como disse lá Salomão, lá o mais sábio aqui nessa terra, disse que o pó
o pó volta lá para o barro, mas o espírito que está aqui, a boa semente, volta para o Pai. Aquele que não tem a boa semente, somente o pó vai voltar para o corpo lá, para o pó e para a sepultura, e não vai existir mais. Mas nós não. No nosso caso aqui é que nós somos a boa semente. Temos em nós o Espírito de Deus. Deus abençoe. Veja bem, Deus não colocaria o seu Espírito num vaso de ira. Imagina, você acha que Deus iria colocar o próprio Espírito dele, ele mesmo, num vaso de ira? De maneira nenhuma. Nós temos o Espírito dele, não é isso? Então nós somos a boa semente dele. Abençoados, eu recebo que você tenha aí entendido, que você tenha compreendido que a diferença, e essa diferença foi escolha de Deus. Isso aí não vem de homem algum, não existe participação de homem nenhum em ser filho de Deus e não ser filho de Deus. A escolha é dele. Eu sei que até parece assim, uma coisa assim, triste, até porque você tem muitas pessoas que você gostaria que seja. Olha, o nosso trabalho aqui é apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Mas semente de Deus, filho de Deus, é aquele que tem o Espírito de Deus. Nós não sabemos quem é quem, Deus o sabe. Nosso trabalho aqui é falar o que está escrito. Está escrito que Deus fez essa separação. Quem não é, nunca vai ser. E quem é, nunca vai deixar de ser. Porque isso é para sempre, desde antes da fundação do mundo até para toda a eternidade. Abençoados, eu recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida, que o que você ouviu aqui hoje já está com seus olhos iluminados, e você entenda e tenha acrescentado aí no teu conhecimento mais um crescimento para que você possa entender quem realmente você é. Receba que você está bem, que Deus mesmo possa te iluminar os olhos do teu entendimento. Abençoados com todas as bênçãos.